Eu sou Wolfgang Hans Collichon, nascido em Marques de Souza, fui bancário do Banco do Brasil, aqui em Lajeado e em Panambi. Sempre me interessei pela história, também fui professor do Alberto Torres em cursos noturnos. Gostaria de falar um pouco sobre a navegação. Em primeiro lugar, eu digo, há 3 fatores que contribuíram para o desenvolvimento de Lajeados, muito importantes. O primeiro foi a navegação, porque não havia outros meios de escoamento que não fosse o lombo da mula ou o barco. Estradas eram escassas. O segundo fator, as escolas de ensino médio, havia 3, a dos irmãos maristas, a das irmãs Madre Bárbara e o Colégio Alberto Torres. Essas 3 escolas atraíam pessoas de toda a região para estudar aqui em Lajeado. E o terceiro fator que sempre eu considero importante é o hospital, que muito ligeiro tornou-se um hospital de referência, um hospital regional para toda a região. Falarei especificamente sobre a navegação, que foi iniciada por um descendente de imigrantes alemães, Carlos Arndt, de Teutônia, que iniciou essa navegação e que durante quase um século foi o meio de transporte mais importante para toda essa região. Fazia o transporte de mercadorias e de passageiros entre Lajeado e Porto Alegre. Havia entre esses portos 15 portos de atracamento nesse trajeto e, como todo mundo naquela época ainda falava alemão aqui, os horários destes eram publicados, os horários de saída, entrada, de chegada, em todos esses portos, era publicado em jornais da época na língua alemã. Eu reproduzi no meu livro uma tabela dessas com horários que permitiam ver assim onde e quando em cada porto deveriam chegar os barcos. O transporte era feito inicialmente por lanchas que conseguiam passar até o primeiro porto do fundador de Lajeado, do Fialho de Vargas, que era em Paredão, em Carneiros, que ali onde se buscava mercadorias, assim, erva mate, coisa, era transportado com lanchas que às vezes ainda eram movidas a vela ou estaqueamento no fundo do rio, né? Depois, como havia dificuldade para navios de mais calado subir até lá, o Fialho de Vargas mudou o seu porto
para o sul, mais ao sul, aqui precisamente onde hoje era e é a cidade de Lajeado. E então, à medida que os imigrantes que começaram a colonizar este município produziam e tinham sobra de produção para comercializar, eles escoavam essa produção para o porto e esse era levado, então, essa produção através de, em primeiro lugar, lanchas e depois por gasolinas, chamadas gasolinas, eram barcos desse tipo, destinados especificamente para transporte de mercadorias. Depois, para passageiros, vapores. Vapores, como se vê aqui no Porto de Estrela, que levavam passageiros daqui a Porto Alegre e vice-versa. Os navios, de acordo com esses horários, saíam às 6 horas da manhã e chegavam às 3:30 da tarde em Porto Alegre. E saíam às 6 horas da manhã em Porto Alegre e chegavam aqui às 5 horas da tarde. Por quê? Porque essa diferença, porque que eles levavam mais tempo na volta do que na ida? Porque, por causa das cachoeiras, por causa das corredeiras, era mais difícil, às vezes, subir, porque para descer a corredeira ajudava, não é? Então, mas eram práticos esses barcos, porque, inclusive, serviam almoço ao meio-dia, e eu descrevi, baseado num livro de Gino Ferri, que estudou muito bem a navegação no Rio Taquari, ele informa como eram, assim, essas refeições muito, muito de acordo com a etiqueta em cima de um barco desses, né? Então, eu digo assim, já tenho que confessar que não sou mais dos mais novos, dos mais jovens. A minha primeira viagem para Porto Alegre ainda fiz de vapor, né? Já com carteira assinada, como funcionário da firma Hexel na época. Eu fui gozar o primeiro veraneio do Sesc, em Capão da Canoa, e fui de navio, assim, fui de barco ainda a Porto Alegre. Então, tudo tem a sua época, né? Tudo. Eu acho que a navegação não deve ser esquecida como um dos fatores mais importantes durante quase 100 anos, até meados do século passado, foi um meio de transporte mais usado e praticamente o único que os produtores desta região tinham à disposição para escoar a sua produção. Muito obrigado.